Responsabilidade civil do Estado. Evolução histórica. A responsabilidade civil do Estado é um dos temas mais complexos e essenciais do direito público, que reflete a necessidade de conciliar o poder estatal com a proteção dos direitos individuais. A evolução histórica desse instituto demonstra uma trajetória que vai da completa irresponsabilidade estatal à adoção de um regime de responsabilidade objetiva, no qual o Estado é obrigado a reparar danos causados aos particulares por suas ações ou omissões. A compreensão dessa evolução é crucial para entender como o direito se adaptou às transformações sociais e políticas ao longo dos séculos. Nos primórdios do desenvolvimento dos Estados modernos, a doutrina da irresponsabilidade do soberano prevalecia amplamente. Esse conceito derivava da teoria do rei não erra, também chamada de soberania absoluta, na qual o monarca ou o Estado não podiam ser responsabilizados por suas ações, pois detinham um poder supremo e inquestionável. A noção de que o Estado poderia causar danos a seus cidadãos, ainda assim, não ser obrigado a repará-los era um reflexo direto da estrutura política altamente autoritária e centralizadora desses regimes. Nesse contexto, o poder estatal estava acima de qualquer controle, e o cidadão lesado não possuía qualquer direito à indenização. Com a Revolução Francesa e a ascensão do liberalismo, houve uma significativa mudança nesse paradigma. O novo conceito de Estado passou a ser fundamentado no respeito aos direitos individuais e na proteção das liberdades civis. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789 foi um marco na afirmação de que o Estado deveria estar submetido às leis e que seus atos deveriam ser controlados e limitados. Nesse período, surgiram as primeiras ideias de que o Estado poderia, sim, ser responsabilizado por seus atos, especialmente quando violassem direitos fundamentais dos indivíduos. A evolução para um regime de responsabilidade estatal mais robusto, no entanto, foi gradual. No século XIX, na França, sob o regime napoleônico, consolidou-se o entendimento de que o Estado poderia ser responsabilizado por atos ilícitos, mas ainda prevalecia a ideia de uma responsabilidade restrita. As ações estatais consideradas lesivas aos particulares eram geralmente tratadas como questões políticas, não passíveis de julgamento judicial. Era uma forma de proteger o governo de processos massivos, mantendo, ainda assim, alguma forma de proteção aos administrados. Com o tempo, o princípio da responsabilidade do Estado foi se expandindo para abranger também os atos lícitos que, embora em conformidade com a lei, resultavam em danos para terceiros. O desenvolvimento dessa teoria deu origem à noção de responsabilidade objetiva, que se solidificou no século XX. Esse conceito estabelecia que o Estado deveria indenizar os danos causados a terceiros independentemente de culpa, bastando que houvesse um nexo de causalidade entre a ação do Estado e o prejuízo sofrido. Esse avanço foi particularmente importante porque reconhecia que a função do Estado não era apenas governar, mas também proteger e garantir o bem-estar de seus cidadãos. A adoção do regime de responsabilidade objetiva pelo Estado foi essencial para garantir uma maior justiça nas relações entre o poder público e os particulares. Esse modelo se baseia na ideia de que, ao exercer suas funções, o Estado pode causar danos e que esses danos devem ser reparados, independentemente de culpa ou dolo por parte dos agentes públicos. O fundamento da responsabilidade objetiva repousa no risco administrativo, ou seja, o fato de que o Estado, ao realizar suas atividades, coloca a sociedade em risco e, por isso, deve responder pelos danos que vier a causar. Com o advento das constituições modernas, como a Constituição Federal de 1988 no Brasil, houve a incorporação explícita do princípio da responsabilidade civil do Estado, consagrando a ideia de que o Estado deve reparar os danos causados por suas ações. Na Constituição Federal de 1988, por exemplo, essa responsabilidade é tratada de forma clara e objetiva, garantindo aos cidadãos o direito à indenização por danos morais e materiais decorrentes de atos praticados por seus agentes no exercício da função pública. A responsabilidade objetiva consagrada pela Constituição Federal de 1988 reflete o entendimento moderno de que o Estado, como gestor do interesse público, tem o dever de reparar os danos causados a seus administrados, mesmo quando age de maneira lícita. Um dos aspectos mais importantes dessa evolução histórica foi a ampliação do alcance da responsabilidade civil do Estado. Antes, a responsabilidade era limitada aos atos ilícitos,
mas com o tempo passou a abarcar também atos lícitos que causam danos aos particulares. Um exemplo clássico é a desapropriação por necessidade pública. Embora seja um ato legítimo e previsto em lei, o Estado ainda assim é obrigado a indenizar o proprietário pela perda de sua propriedade, respeitando o princípio da justa indenização. Outro avanço importante foi a inclusão da responsabilidade por omissão. Tradicionalmente, a responsabilidade do Estado estava mais vinculada aos atos comissivos, ou seja, aqueles atos em que o Estado praticava diretamente uma ação que causava dano. Contudo, a evolução do direito administrativo expandiu essa responsabilidade para incluir também os casos em que o Estado se omite de agir quando deveria fazê-lo, e essa omissão resulta em prejuízo para os particulares. Exemplos disso são os casos em que o Estado não fornece segurança adequada, e isso resulta em danos aos cidadãos, como a falta de manutenção de vias públicas que leva a acidentes. A evolução da responsabilidade civil do Estado também reflete o avanço dos direitos humanos e a consolidação de Estados democráticos, nos quais o poder público é visto como garantidor de direitos, e não como opressor. A responsabilização estatal garante que o cidadão tenha meios efetivos de buscar reparação quando seus direitos são violados, contribuindo para um Estado mais justo e transparente. Além disso, a responsabilização do Estado cria um mecanismo de controle sobre a atuação dos agentes públicos, prevenindo abusos e incentivando uma administração mais eficiente e cuidadosa. Embora o princípio da responsabilidade objetiva seja predominante, ainda existem exceções. Em casos envolvendo atos judiciais ou legislativos, por exemplo, a responsabilidade do Estado costuma ser subjetiva, exigindo a prova de dolo ou culpa por parte dos agentes públicos. Isso reflete a complexidade da questão e a necessidade de ponderação entre a proteção dos direitos dos cidadãos e a preservação da autonomia das funções estatais. A evolução histórica da responsabilidade civil do Estado também revela a crescente importância dos tribunais na definição de limites e na aplicação desse princípio. O papel do judiciário é fundamental na interpretação das normas de responsabilidade e na determinação dos casos em que o Estado deve ser responsabilizado. As decisões judiciais moldam o entendimento sobre a aplicação da responsabilidade civil, influenciando diretamente as políticas públicas e a forma como o Estado interage com os cidadãos. A responsabilidade civil do Estado não é apenas um mecanismo de reparação de danos, mas também um instrumento de controle e transparência na administração pública. Ao garantir que o Estado seja responsabilizado por suas ações, a sociedade assegura que o poder público atue de forma mais responsável e atenta aos direitos dos cidadãos. Essa evolução histórica reflete o amadurecimento dos Estados modernos e a busca por um equilíbrio entre o poder e a responsabilidade, fundamentais para o fortalecimento das democracias e a proteção dos direitos individuais. A evolução da responsabilidade civil do Estado é, portanto, uma expressão concreta da transformação das relações entre o poder público e os particulares. O princípio da responsabilidade objetiva, hoje amplamente aceito, garante que o Estado, ao exercer suas funções, respeite os direitos dos cidadãos e responda pelos danos causados. Dessa forma, o regime jurídico-administrativo se fortalece como um sistema de proteção, justiça e transparência, refletindo a maturidade das instituições democráticas e a defesa dos direitos fundamentais. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!